Da série Respondendo Perguntas. Qual é a certificadora mais reconhecida no Brasil? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e antes de ir embora, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like. Olha só que pergunta legal que me mandaram. Qual é a certificadora que é mais reconhecida no Brasil? Agora você vai ficar chocado. Eu adoro desconstruir essas historinhas que ensinam para vocês. Nenhuma certificadora é reconhecida no Brasil. Como assim, Silvia? Sim, quem disse isso? A Silvia disse isso? Não, quem disse isso foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e eu já conto mais para vocês. Quer aprender mais sobre LGPD? Desconstruir esse monte de historinha que contaram para você só para te vender alguma coisa? Então participa da maratona de adequação à LGPD na prática. A maioria dos alunos me dá o seguinte feedback: meu Deus, a Silvia desconstruiu tudo que eu tinha aprendido por aí errado. Então, quer aprender certo? Participa da Maratona de Adequação à LGPD na prática. Começa dia 10 de julho, segunda-feira que vem. Serão mais de 25 horas de conteúdo online, ao vivo às 19 horas e gratuito. Pensa, desde a teoria até a prática, inclusive simulando um processo de adequação à LGPD com a tua participação. Não é muito incrível? O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo e eu espero você. Muito bem, qual é a certificadora que tem mais reconhecimento no Brasil? Já falei para vocês que nenhuma. E quem disse isso foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela diz que não reconhece nenhuma certificadora e nenhum selo no Brasil. Olha como isso é muito sério. E aí você fala para mim, pera, Silvia, e esse monte de certificadora, certifica LGPD de empresa, certifica GPO internacionalmente, nada disso tem validade jurídica e nada disso é reconhecido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então não adianta a sua empresa gastar milhões com esses selos ou essas certificações, porque na hora de uma fiscalização a ANPD não vai considerar. Não adianta você ter um certificado internacional que na hora de um processo de adequação isso não vai te adiantar nada para a empresa e nem para você de PO. Pera, Silvia, então o que eu tenho que saber? De acordo com o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, não existe nenhum requisito técnico para que você possa exercer o trabalho de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou como a gente gosta de chamar, DPO, que é o Data Protection Officer. Por que você chama de DPO, Silvia? Porque é um nome internacional, só que não é só isso. Hoje nós já temos o CBO do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO. O que é o CBO? Na Classificação Brasileira de Ocupação, se você for registrado CLT, já tem esse número lá para você receber, inclusive lá no INSS, caso você tenha algum problema ou quando você se aposentar. E lá no CBO diz que o nome dessa profissão é encarregado pelo tratamento de dados pessoais, oficial de proteção de dados ou Data Protection Officer. Então, hoje a gente já pode usar esse nome, que ele já é aceito pelo Ministério do Trabalho. Então, você tem que prestar atenção nas coisas que são oficiais do governo e não cair em historinha de gente que quer só te vender algum produto. E em relação ao certificado internacional de DPO, Silvia, e aqui eu tenho que te contar. Nenhum certificado internacional no Brasil é reconhecido se não tiver o Revalida. E aqui eu vou te dar o exemplo do médico. Se o médico se forma no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, e muitos fazem isso, talvez porque seja mais fácil, eu não sei porque eles escolhem esse caminho, porque medicina no Brasil é um dos cursos mais difíceis de entrar, eles buscam em países vizinhos. E aí o que acontece quando eles chegam com esse diploma internacional aqui no Brasil? Tem que fazer o Revalida. O Revalida você passa por um treinamento, por uma prova para ver se o governo realmente reconhece o seu conhecimento.
E acontece que não existe revalida dessas certificaçõezinhas internacionais de final de semana. Simplesmente esse documento você gasta muito, inclusive a trilha custa mais de 11 mil reais e não tem validade jurídica no Brasil. Calma, Silvia. Então me ajuda. O que tem validade jurídica no Brasil? Qualquer diploma que seja reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura do governo brasileiro. Fora isso, nenhum certificado tem validade no Brasil. E a própria ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já falou sobre isso. Selos e certificações não são reconhecidos pelo governo brasileiro. Quer ter um diploma, um certificado reconhecido no Brasil, ele tem que ter um reconhecimento do MEC. Silvia, existe algum curso no Brasil que tenha reconhecimento do MEC na formação de profissionais encarregados pelo tratamento de dados ou DPO? Tem sim. O nosso treinamento avançado de PO+, é reconhecido pelo MEC. Então, para de cair nessas historinhas de cursinhos de final de semana com reconhecimento internacional. O brasileiro tem a síndrome do vira-lata. O que é síndrome do vira-lata, Silvia? Tudo que é estrangeiro tem mais validade. Ah, não, tem mais valor. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, que esses cursos não têm reconhecimento internacional. Não tem reconhecimento nacional, não valem nada no Brasil. É um papel para pendurar na parede, não tem validade jurídica no Brasil. Segunda coisa muito importante, eles ensinam a lei europeia. E a lei europeia não se aplica no Brasil. Por isso que você vê por aí tantas políticas de privacidade só colocando consentimento e legítimo interesse, porque é isso que existe na lei europeia. Só que a lei europeia ela é pobre, de verdade, ela tem essas hipóteses de tratamento, ou como eles chamam, bases legais. No Brasil, nós temos 22. É isso mesmo. Então, eu sempre brinco com meus alunos, foge para as montanhas, não usa o consentimento nem o legítimo interesse. Eles também estão presentes na lei brasileira? Estão, mas eles só trazem prejuízos para as empresas, porque o legislador brasileiro, ao colocar o consentimento e o legítimo interesse, ele colocou tantos requisitos que se torna quase impossível cumprir todos. E aí você acha que está adequado, mas não está cumprindo os requisitos da lei brasileira, porque a maioria dos profissionais hoje acham que esse certificadozinho internacional que ele tem e não tem validade no Brasil, o ensinou a lei brasileira. Inclusive, tem um mito maravilhoso que diz: a lei brasileira é cópia da lei europeia. Não é. A lei brasileira, ela é processual, a lei europeia é principiológica, elas são completamente diferentes. O que elas têm em comum? Elas são leis de proteção de dados. Sim, alguns princípios da lei europeia nós trouxemos para o Brasil, mas a nossa lei ela é completamente diferente. E dentro da maratona de adequação à LGPD na prática, eu vou mostrar isso para vocês. Esse conteúdo fez sentido para você? Eu sei. Você pode ter ficado com uma dorzinha, você pode ter ficado revoltado com o que eu falei e tá tudo bem. Só que essa é a verdade. E a verdade, geralmente, ela dói. A gente se vê no próximo vídeo amanhã.